Depois de ter se estabelecido firmemente na cidade de alma humana, demolindo o que quisesse e construindo tudo ao seu modo, Diabolos passou a desfigurar a cidade. Na praça principal de alma humana e também nos portões do castelo havia uma imagem do abençoado rei Shaddai. Ela era tão bem esculpida e toda em ouro que se assemelhava mais ao próprio Shaddai do que a qualquer outra coisa que existisse no mundo. Diabolos ordenou que esse monumento fosse desfigurado e entregou essa tarefa ao Senhor, não a verdade. Vocês precisam saber que, depois de o comando ter sido executado, Diabolos também ordenou que o mesmo Senhor esculpisse uma imagem horrenda e assustadora de Diabolos, para que ficasse em exposição, trazendo grande desonra ao rei original e humilhando ainda mais a cidade de alma humana, que agora passara a ter a imagem de Diabolos. Além disso, Diabolos destruiu todo e qualquer remanescente da lei e dos estatutos de Shaddai que ainda pudessem ser encontrados na cidade. Isso incluía tanto as doutrinas quanto os valores morais, assim como todos os registros de ordem civil ou natural. Ele também procurou erradicar todas as formas de rigidez e firmeza que aquelas leis representavam. Em resumo, não restou nenhum vestígio de bondade em alma humana que Diabolos e Arbítrio, o Lorde Arbítrio, não tivessem tentado destruir, pois a intenção deles era transformar a cidade em um antro de selvageria, fazendo-a parecer tão impura e degradada quanto o animal que se revira na lama. Tudo pelas mãos do Senhor, não a verdade. Assim que Diabolos destruiu toda a lei e toda ordenança que pôde, para cumprir seu objetivo de afastar a alma humana de Shaddai, seu legítimo rei, ele ordenou que fossem publicados os seus próprios editos, estatutos e mandamentos em todos os parques e cruzamentos. Em outras palavras, Diabolos concedeu liberdade total para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, coisas que não vêm de Shaddai, mas do mundo. Ele encorajou, incentivou e promoveu a devassidão e todo tipo de impiedade na cidade. Fez ainda mais para estimular a maldade em alma humana, prometendo paz, satisfação, alegria e felicidade se eles obedecessem aos seus mandamentos e garantindo que jamais seriam chamados a prestar contas, caso o desagradassem. E isso serviu como um atrativo àqueles que gostam de saber o que se faz de mais perverso em outras partes distantes. Agora que a alma humana estava completamente subjugada e entregue a ele, só se ouvia e via aquilo que favorecia a glória de Diabolos. No entanto, depois de ter enfraquecido a autoridade do Lorde Alcaide e do Lorde Arquivista, afastando-os de seus cargos na cidade, e sabendo que a alma humana era uma sociedade muito antiga antes de sua chegada, Diabolos temeu que, se não mantivesse certa pompa e formalidade, eles iriam reclamar de injustiças cometidas contra eles. Portanto, repito, para mostrar que não tinha intenção de diminuir a importância ou tirar qualquer privilégio da cidade, Diabolos decidiu escolher ele mesmo um novo Lorde Alcaide e um novo arquivista que agradassem aos habitantes. Isso, é claro, caiu-lhes muito bem. O nome do novo Alcaide escolhido por Diabolos era Lorde Cobiça. Ele não tinha olhos nem ouvidos. Tudo o que fazia, tanto na vida privada quanto no exercício do cargo, era totalmente irracional, como se fosse apenas um bicho movido pelos próprios instintos. E o que o tornava ainda mais desprezível, embora não para a alma humana, mas para quem observava e se entristecia pela ruína da cidade, era o fato de que ele jamais inclinava as pessoas para o bem, mas sempre para o mal. O novo arquivista, chamado Esqueça o Bem, era uma pessoa profundamente lamentável. Não se lembrava de nada que não fosse maldade e tinha enorme prazer em praticá-la.
era inclinado a fazer o que fosse prejudicial até mesmo para a própria cidade e para todos os seus habitantes. Esses dois, pelo poder que exerciam, pelos exemplos que davam e pelo modo como incentivavam o mal, causaram estragos ainda maiores e trouxeram tranquilidade apenas aos mais corrompidos. Afinal, qualquer um consegue perceber que, quando aqueles que ocupam posições de liderança são vis e corruptos, eles acabam corrompendo toda a região ou país onde vivem. Além deles, Diabolos constituiu diversos burgueses e duques em alma humana, para poder escolher entre eles, quando quisesse, novos oficiais, governantes e juízes. Aqui estão os principais nomes: Senhor Ceticismo, Senhor Pedantismo, Senhor Ultraje, Senhor Libertino, Senhor Coração Empedernido, Senhor Inclemente, Senhor Furor, Senhor Não à Verdade, Senhor Apoio à Mentira, Senhor Falsa Paz, Senhor Alcoolismo, Senhor Embuste e Senhor Ateísmo. Ao todo, eram 13, sendo o Senhor Ceticismo o mais velho e o Senhor Ateísmo o mais jovem. Depois, houve a escolha de supervisores e outros cargos, como oficiais de justiça, sargentos, comandantes militares e etc. No entanto, não vou me estender nos nomes de todos esses, para não prolongar demais, mas saibam que eram todos parentes próximos, pais, irmãos, primos ou sobrinhos, daqueles que já foram mencionados. Quando o gigante terminou essa fase de suas ações, o passo seguinte foi construir algumas fortalezas na cidade. Ele ergueu 3 delas, que pareciam impossíveis de ser tomadas. A primeira chamou de Fortaleza Contestação, cuja função era liderar toda a cidade para que ficasse longe do conhecimento de seu antigo rei. A segunda foi chamada de Fortaleza Meia-Noite, projetada para manter a alma em total ignorância sobre si mesma. E a terceira, Fortaleza Doce Pecado, que servia para reforçar a cidade contra qualquer desejo de fazer o bem. A primeira ficava próxima ao Portão Visão, de modo a impedir o máximo possível a entrada de luz. A segunda foi erguida ao lado do antigo castelo, a fim de deixá-lo ainda mais no escuro, se fosse possível. A última foi construída na praça principal. Para comandar a fortaleza Contestação, Diabolos nomeou um sujeito chamado Ódio a Deus, um blasfemador maldito que veio junto com um bando que atacou a alma humana no começo. O supervisor da Fortaleza Meia-Noite atendia pelo nome de Ódio à Luz, e ele também havia participado daquela investida inicial contra a cidade. Já a Fortaleza Doce Pecado ficou sob responsabilidade de Amor à Carnalidade. Esse último era extremamente dado à luxúria, mas não tinha a mesma origem dos 2 primeiros. Ele sentia mais prazer saciando seus desejos libidinosos do que teria sentido em todo o paraíso de Deus. Agora Diabolos estava se sentindo seguro. Tinha tomado a alma humana, ocupado seu castelo, derrubado e substituído as autoridades oficiais, desfigurado a imagem de Shaddai e colocado a sua própria no lugar, destruído os registros antigos e instituído leis sem sentido. Tinha ainda nomeado seus próprios magistrados e duques, construído novas fortalezas e as guarnecido para o seu serviço. Em sua cabeça, tudo aquilo servia para protegê-lo no caso de Shaddai ou seu filho decidirem atacá-lo. Talvez vocês estejam se perguntando se, antes de tudo isso, de alguma forma, a notícia não teria chegado ao bondoso rei Shaddai sobre o fato de sua amada alma humana, parte do continente do universo, ter sido dominada. Sem dúvida, a notícia chegou e chegou com detalhes. Primeiro, contaram a Shaddai como Diabolos havia aparecido em alma humana, cujos habitantes eram ingênuos e inocentes, usando astúcia, mentiras e malícia. Também relataram como ele derrubou, de maneira traiçoeira, o nobre e valente capitão Resistência, que estava guardando o portão junto com outros moradores. Depois falaram de como o corajoso Lorde Inocência morreu. Alguns disseram que de pesar, outros disseram que foi envenenado pelo hálito terrível de hesitação.
ao ouvir que Shaddai, o verdadeiro rei da cidade, estava sendo difamado por aquele ser imundo, demoníaco e canalha. Além disso, o mensageiro contou que esse mesmo Esitação havia feito um breve discurso aos moradores da cidade em nome de Diabolos, seu mestre, e que a população ingênua acreditou em tudo o que ouviu e, por unanimidade, resolveu abrir o portão à audição, o principal acesso de alma humana, para que ele e seus seguidores pudessem entrar e tomar a cidade. Depois relatou o que Diabolos fez ao Lorde Alcaide e ao Lorde Arquivista, tirando-lhes todos os cargos, e como o Lorde Arbítrio se tornara um rebelde totalmente pervertido, junto com o Senhor Mente, seu ajudante, percorrendo a cidade para ensinar seus métodos a todos os malfeitores. Também ficou claro que Arbítrio agora estava ocupando um alto cargo de confiança, já que Diabolos lhe entregara o controle de todas as fortalezas de alma humana, e que o Senhor Afeição era seu principal representante, ajudando-o nos assuntos mais rebeldes. Sim, contou o mensageiro, esse monstro, o Lorde Arbítrio, renegou abertamente seu rei Shaddai, prometendo fidelidade a Diabolos. Ele continuou descrevendo como o novo tirano havia nomeado seu próprio Lorde Alcaide, o Senhor Cobiça, e um novo arquivista, o Senhor Esqueça o Bem, 2 dos seres mais vis que já se vira. Também revelou os nomes dos novos burgueses instituídos por Diabolos, bem como o fato de ter construído fortes, torres e bastiões em toda a alma humana. Disse ainda algo que eu quase esqueci, que Diabolos tinha armado toda a cidade para resistir a Shaddai, caso ele viesse tentar reconduzir a alma humana à obediência. O mensageiro não contou tudo isso reservadamente. Ao contrário, revelou o ocorrido na frente de toda a corte de Shaddai. O rei e seu filho, os mais altos lordes, capitães e nobres, todos ouviram o relato. Quando escutaram cada detalhe, seria de impressionar qualquer um que estivesse lá e presenciasse a cena. Houve grande tristeza, lamento e consternação ao saber que a famosa alma humana estava sob domínio de Diabolos. O rei e seu filho, que já previam aquilo muito antes, e inclusive tinham um plano completo para salvar a cidade, embora não o tivessem revelado a ninguém, também se compadeceram do sofrimento de alma humana e lamentaram profundamente sua queda. O rei declarou que aquilo lhe doía o coração, e não pensem que seu filho sofria menos. Ficou claro para todos que tanto o rei quanto o filho amavam ternamente aquela cidade. Mais tarde, o rei e seu filho se retiraram para uma sala privativa e conversaram sobre o plano que já haviam definido, que a alma humana, com o tempo, se perderia, mas que também seria resgatada. E esse resgate aconteceria de uma forma que traria fama e glória eternas, tanto ao rei quanto ao seu filho. Assim, depois daquela conversa, o filho de Shaddai, uma pessoa bondosa, que se compadece profundamente dos aflitos e nutre um ódio mortal por Diabolos, pois ele era a raiz de todo aquele mal, além de querer tomar para si a coroa e a dignidade, comprometeu-se com o pai, prometendo que faria o que fosse necessário para resgatar a alma humana, decisão da qual jamais se arrependeria. O teor desse acordo era o seguinte: em um momento estabelecido por ambos, o filho do rei viajaria até aquela parte do universo e, de forma justa e adequada, lançaria o alicerce para a redenção definitiva dos habitantes, livrando-os das garras de Diabolos e de sua tirania, e corrigindo o erro cometido por alma humana ao cair em sua lábia. Além disso, Emanuel decidiu que, no devido tempo, guerrearia contra o gigante Diabolos, mesmo que este ainda estivesse controlando a cidade, e que de maneira legítima o arrancaria de seu domínio e retomaria a alma humana para si, transformando-a novamente em sua morada. Tendo tomado essa resolução, o rei ordenou que o Lorde Secretário Executivo registrasse tudo por escrito de forma clara e divulgasse aquilo publicamente em todos os cantos do reino do universo. Se você quiser, pode ler aqui um breve resumo do documento oficial. Fica anunciado a todos os interessados que o filho de Shaddai, o grande rei, firmou uma aliança com seu pai para resgatar a cidade da alma humana e trazê-la de volta para ele. Sim, e também colocá-la, por meio do seu amor sem igual, em uma condição ainda melhor e mais feliz
do que a que possuía antes de ser conquistada por Diabolos. Esses documentos foram divulgados em vários lugares, para grande aborrecimento de Diabolos. Agora, pensava ele, vão me perturbar e tirar minha morada de mim. Assim que a notícia do plano do rei e de seu filho chegou à corte de Diabolos, ele ficou atordoado. Bem, depois de pensar a respeito, ele tirou 4 conclusões. Esconder essas notícias de alma humana. Sua primeira decisão foi fazer tudo para impedir que a notícia chegasse aos ouvidos do povo. Pois, segundo ele, se eles descobrirem que Shaddai, seu antigo rei, e Emanuel, seu filho, planejam o bem para a cidade, o que posso esperar senão uma rebelião contra mim e meu governo, com a consequente volta para o lado dele? Para isso, reforçou as lisonjas direcionadas ao Lorde Arbítrio, dando-lhe ordens rígidas de manter vigilância contínua em todos os portões, especialmente nos portões audição e visão, dizendo: estou sabendo de boatos que podem nos transformar em traidores, pois dizem que a alma humana será reconduzida à sua antiga servidão. Espero que sejam apenas rumores infundados. Mas seja como for, não deixe que essas notícias entrem na cidade, para não abalar nosso povo. Meu Lorde, creio que isso não é nada bom para você e tenho certeza de que não é para mim. Então faça o seguinte: poste guardas eficientes em cada portão da cidade e interrogue qualquer estrangeiro que aparecer para negociar. Não os deixe entrar em alma humana, a não ser que você tenha certeza de que eles aprovam nosso maravilhoso governo. Além disso, dou ordens para que espiões circulem dia e noite com o poder de reprimir ou eliminar qualquer um que possa estar tramando contra nós ou comece a falar sobre as intenções de Shaddai e Emanuel. E assim foi feito. O Lorde Arbítrio obedeceu prontamente a seu senhor, cumprindo as determinações e mantendo, com o máximo cuidado, qualquer informação suspeita longe da alma humana. Impor um juramento à cidade. Em seguida, para garantir ainda mais seu controle sobre a alma humana, Diabolos elaborou um juramento terrível, obrigando todos a declarar que jamais o abandonariam, que permaneceriam fiéis ao seu governo e que não tentariam mudar suas leis. Eles teriam de reconhecer e proclamar Diabolos como seu único e legítimo rei, desafiando qualquer um que alegasse ter outro título ou direito sobre a cidade. Talvez Diabolos pensasse que o próprio Shaddai não teria poder para anular a aliança que eles haviam feito com a morte e com o inferno. E a cidade, tola, não hesitou nem por um instante em aceitar. Engoliu o compromisso tão facilmente quanto um peixe é tragado por uma baleia. Em vez de se assustarem, eles se orgulharam de sua suposta fidelidade ao tirano e como isso mostrava que eles eram livres, prometendo não abandoná-lo por governo algum. Assim, Diabolos conseguiu manter a alma humana ainda mais sujeita a ele. Instalar o Senhor Obsceno nos portões. Mas Diabolos, que nunca se sente totalmente seguro, decidiu dar mais um passo para reforçar seu domínio, caso fosse possível. Ele colocou o Senhor Obsceno, um indivíduo detestável, indecente e lascivo, nos portões do castelo da cidade, dando-lhe autoridade para permitir que todos os filhos fiéis e leais de alma humana fizessem o que bem entendessem, sem qualquer restrição. Se alguém tentasse reprimi-los ou colocá-los na linha, sofreria a ira do tirano. As razões de Diabolos para essa escolha eram as seguintes: enfraquecer ainda mais a cidade de alma humana, para que fosse cada vez menos capaz de acreditar, ter esperança ou aceitar a verdade, caso viesse a saber da notícia de que Shaddai planejava o seu resgate. Afinal, quanto maior o pecador, mais difícil é ter esperança de receber misericórdia. Talvez Emanuel, o filho de Shaddai, ao ver as abominações e as atitudes profanas dos habitantes, se arrependesse de continuar com o plano de resgatá-los, mesmo depois de ter firmado a aliança. Diabolos conhecia a santidade de Shaddai e de Emanuel. Ele mesmo fora expulso das regiões celestes por causa de sua maldade. Então, parecia-lhe lógico que, se eles fizessem o mesmo tipo de mal, poderiam ter o mesmo destino. Contudo, temendo que esse raciocínio não fosse suficiente para mantê-los fora do alcance da bondade de Shaddai, Diabolos foi além. Espalhar o boato de que Shaddai viria para destruir a alma humana.
Ele se esforçou para encher o coração dos habitantes com a ideia de que Shaddai estava preparando um exército para aniquilar a cidade. Fazendo isso, qualquer notícia de libertação seria interpretada como ameaça de destruição. Pois, pensou ele, se eu espalhar isso primeiro, tudo que vier depois será rejeitado. Que reação o povo terá quando alguém anunciar a libertação, se eles acharem que a intenção verdadeira de Shaddai é destruí-los? Então, Diabolos juntou todos na praça principal e, com sua língua enganadora, fez o seguinte discurso: Cidadãos e bons amigos, todos vocês são meus súditos fiéis e moradores da renomada cidade de Alma Humana. Vocês sabem que, desde o primeiro dia em que cheguei, tenho sido um bom governante, concedendo liberdades e privilégios para o benefício de todos. Espero que isso seja motivo de orgulho e alegria para cada um de vocês. Mas hoje, venho trazer uma notícia perturbadora. Acabo de receber um comunicado do meu Lorde Lúcifer, um conselheiro muito sábio, dizendo que o antigo rei de vocês, Shaddai, está se preparando para atacar e arrasar a cidade por completo. Por isso, achei melhor avisá-los e discutir nossa estratégia. De minha parte, seria simples fugir e me esconder. Seria o melhor para mim se pensasse apenas no meu próprio bem. Mas não, eu prefiro ficar com vocês até o fim, seja qual for o desfecho. Então, minha alma humana, vocês vão abandonar o seu velho amigo ou estão dispostos a ficar comigo? Eles responderam em coro: que Shaddai sofra a pior das desonras. Então Diabolos continuou: nem vale a pena esperarmos qualquer acordo de paz, pois esse rei não sabe o que é trégua. Pode até ser que ele tente enganá-los com promessas de misericórdia, visando capturar o domínio de alma humana mais facilmente. Mas não acreditem em nenhuma palavra dele, pois isso é só um truque para nos derrotar, deixando-nos afundados em nosso próprio sangue. Vamos resistir até o fim e não confiar nele em hipótese alguma, pois seria uma armadilha óbvia. Acho que vocês têm inteligência suficiente para não se deixar enganar desse jeito lamentável. Mas suponhamos que o rei venha a oferecer a vida de alguns de nós, caso nos rendamos. Vocês acham mesmo que valeria a pena para aqueles que eu elevei à posição de destaque? E mesmo que ele concedesse uma anistia geral, o que vocês teriam a ganhar? Ele os colocaria de volta na antiga escravidão, ou quem sabe, numa situação ainda pior. E hoje, vocês são livres. Vocês poderiam viver com a mesma liberdade que têm agora? Claro que não. Ele iria impor leis que vocês abominam. Eu estou ao lado de vocês se vocês estiverem ao meu lado. Morrer lutando é melhor do que viver como escravos miseráveis. Ainda assim, digo que a vida de um escravo seria um presente muito grande para a alma humana se dependesse de Shaddai. Sangue e mais sangue, nada além de sangue, é o que vai soar das trombetas de Shaddai contra nós. Vamos, reajam, posicionam-se nos postos de defesa, e enquanto ainda há tempo, quero ensinar algumas táticas de combate. Tenho armaduras para vocês, produzidas por mim mesmo, que cobrem o corpo da cabeça aos pés. Se as vestirem corretamente, nada do que o exército de Shaddai fizer poderá atingi-los. Sigam-me até o castelo e se preparem para a guerra. Vou lhes entregar capacetes, couraças, espadas, escudos e tudo mais que lhes permitirá lutar como verdadeiros guerreiros. Em seguida, Diabolos apresentou cada peça de sua armadura, explicando seu uso. O capacete, chamado de proteção para a cabeça, representa a falsa esperança de que tudo acabará bem, independentemente do tipo de vida que a pessoa leve. São aqueles que dizem ter paz mesmo praticando tudo de errado, mergulhando de cabeça em seus vícios. Essa é uma peça já testada, e quem a usa e a mantém firme não se ferirá com as flechas ou dardos de Shaddai, sejam quais forem. A couraça ou peitoral é feita de ferro, forjada no próprio reino de Diabolos, e todos os seus soldados a vestem. Falando de maneira simples, ela simboliza o coração duro como ferro ou pedra, que não se dobra nem diante da misericórdia, nem se assusta diante do juízo. Para confrontar Shaddai e lutar sob minhas ordens, disse ele, vocês precisam disso. A espada é a língua inflamável, movida pelo fogo do inferno, usada para falar mal de Shaddai, de seu filho, de suas leis e de seu povo.
É uma arma testada milhares de vezes, e quem a empunhar como eu instruir não poderá ser dominado pelos inimigos. O escudo se chama incredulidade. Significa questionar a verdade da palavra e desconfiar de qualquer declaração sobre o julgamento divino contra os perversos. Diabolos explicou que Shaddai já tentou muitas vezes derrubar esse escudo. É fato que algumas vezes ele sofreu danos, mas conforme testificam relatos das guerras de Emanuel contra os servos de Diabolos, ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, usar bem esse escudo é jamais acreditar em nada, seja qual for a fonte. Se Shaddai falar em punição, ignore. Se falar em misericórdia, não ligue. Se prometer algo, se jurar que, se a alma humana se voltar para ele, não fará mal algum, não acredite. Essa é a melhor forma de empunhar a incredulidade. O quinto elemento é um espírito que não ora, que acha tolice implorar por misericórdia. Quem se arma dessa maneira não deve, de modo algum, pedir trégua a Shaddai. Manter esse espírito orgulhoso é fundamental para se manter firme contra o rei. Além disso, Diabolos também tinha outras armas, como cotas de malha, flechas flamejantes e formas de causar morte. Tudo criado para causar destruição. Depois de equipar dessa forma seus súditos e vassalos de alma humana, Diabolos disse: lembrem-se de que sou o seu verdadeiro rei. Vocês fizeram um juramento e assinaram uma aliança em que se comprometeram a me apoiar e a defender minha causa. Quero que recordem disso e se mostrem destemidos, cidadãos de alma humana. Lembrem-se também de quanto fui generoso com vocês. Dei vários privilégios sem que nem pedissem. Agora, esses benefícios exigem que vocês se mantenham fiéis a mim, principalmente em um momento como este, em que outro se levanta para nos tirar tudo à força. Qual o momento melhor para que vocês mostrem a que vieram? Se resistirmos bravamente e vencermos esse embate, não tem dúvidas de que, em breve, todo mundo será nosso. E quando esse dia chegar, meus fiéis companheiros, farei de vocês reis, príncipes e capitães, e então teremos dias gloriosos. Tendo armado seus servos e exortado o povo contra o bondoso e legítimo rei Shaddai, Diabolos duplicou a vigilância nos portões da cidade e recolheu-se ao castelo, que era a sua principal fortaleza. Seus vassalos, querendo demonstrar valentia, embora fosse uma falsa coragem, praticavam com suas armas todos os dias e ensinavam uns aos outros as artes de combate. Além disso, vangloriavam-se de suas vitórias imaginárias, louvando o seu tirano e fazendo grandes promessas de como lutariam caso Shaddai viesse para tentar libertar a cidade. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.
A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção